Lariucci aqui diretamente da NCC 8374, audaciosamente indo onde ninguém jamais esteve. É com você, Wendel, fala aí. SG7 Mary 34 no ar. Aqui quem fala é o Wendel Garofalo e Marcos Lariucci. E você está sintonizado no Imortais na Estrada, o podcast que mistura aventuras, mitos e muita resenha boa. Acelere com a gente, porque a viagem só está começando. Episódio de hoje, Destrinchando Lendas, volume 2, A Canção do Realejo. Saudações, mortais! Hoje vamos aqui para o episódio 8. Episódio 8, vamos voltar para o nosso esquema Destrinchando. E hoje iremos destrinchar Lendas, volume 2, A Canção do Realejo. Esse livro aqui, totalmente escrito pelo meu amigo e parceiro de longa data, Marcos Lariucci, que está aqui comigo no Bole do Lunar. Diretamente aqui do Mergulhão em Niterói, numa sexta-feira com tudo engarrafado. Mais uma sexta-feira normal. Só Gente, olha só, esse livro aqui, ele é um pouco diferente das outras histórias que vocês estão acostumados a ler. Esse livro, inclusive, ele tem uma classificação indicativa mais alta. Nós já avisamos ali logo no início do programa. Ele é um pouco mais adulto, mais visceral. Ele tem umas cenas que quem não conhece Lariucci não ia esperar isso dele. Mas eu conheço. Eu achei que ele demorou a colocar esse tipo de coisa. Pois é, né? Mas eu só estava esperando o momento certo e o personagem certo. É uma coisa que a gente sempre fala, gente. As coisas, quando acontecem da maneira certa, sendo apresentadas de maneira certa, sem ser gratuito, tudo faz sentido. Então, se você tem que colocar a violência, a violência está gratuita, está ali por estar, não tem graça. Mas tem um motivo da violência, tem um motivo do terror, tem um motivo do sexo. Então a história fica plausível. E essa é a grande vantagem do escritor, da gente saber fazer a coisa para poder agradar o leitor. E nós somos escritores multifacetados. A gente não escreve apenas romance medieval. Isso aí pode surpreender muita gente que conheceu o universo Immortals pelo Cálice dos Hereges e o Sacrifício dos Puros, e em seguida foi ler O Som da Perseverança. A gente está tratando desses livros aí num cenário totalmente medieval. E é por isso que eu sempre recomendo às pessoas, quando vai começar a ler, começa pelo Lendas, gente. O Lendas, ele tem história, do Lendas volume 1, né? Ele tem histórias por várias épocas. E isso que é legal, você vai ver como que funciona o universo Immortals. Para você não ficar preso, eu conheço algumas pessoas... estereótipo de medieval. Eu conheço algumas pessoas... eu conheço algumas pessoas que acham que a história é medieval. Então, quando a gente coloca alguns elementos que não se encaixam, mas é uma história medieval? Não é uma história medieval. Não. É uma história de dois imortais que, neste livro que você está lendo, né, naquele livro, se passa numa parte medieval. Porém, no próprio Cálice dos Hereges e o Sacrifício dos Puros, existem flashbacks que não são medievais. Não. Então, e o muito interessante que é um flashback que passa num cenário de futuro. Tá? Pois é. Mas vamos lá. Sem mais enrolações, vamos partir para o prólogo. Vamos lá, gente. Como é que começa A Canção do Realejo? Como a gente está falando aí agora, exatamente de flashback, que já se tornou uma marca registrada nossa, né, cara? Pra gente poder explicar como se tratam de personagens imortais que viveram através de diversas épocas, muitas vezes para poder contextualizar uma situação que está acontecendo naquele momento, nós vamos recorrer a um flashback. Um flashback de uma época, às vezes próxima, às vezes distante, às vezes muito, muito, muito distante. Quem já leu o Sacrifício dos Puros vai achar que está tendo um déjà vu aí. Eu já li esse flashback, eu já li esse trecho. Pois é, porque ele remete diretamente a um trecho
que está sendo contado no Sacrifício dos Puros, e ele já dá uma dica de quem é o personagem, o protagonista dessa história. Porque a gente não começa dando nome, né? Isso é uma parte do jogo. O nome. Quem já leu o Som da Perseverança sabe a importância dos nomes. Sim, os nomes têm poder. Tanto é que o prólogo, ele fecha com uma citação do, se não me engano, é o feitiço 74 do Livro dos Mortos Egípcios. Isso aí, que fala sobre o poder do nome. É uma interpretação estilizada, né, baseada no princípio egípcio do Ren. É o nome como efeito espiritual. Na mitologia egípcia, galera, o Ren, ele é parte da alma. Revelar o nome verdadeiro é expor sua essência e tornar-se vulnerável. O mito mais famoso é o de Ísis roubando o nome secreto de Ra para obter poder sobre ele. Quer um exemplo mais fácil para a galera entender? Todo filme de terror, quando tem invocações, quando os personagens principais estão enfrentando os demônios, quando eles sabem o nome dos demônios, eles conseguem vencer. Por isso que eles nunca revelam o nome. Isso tem muito a ver com a abordagem dessa história, porque essa história, se as outras já apresentadas no universo Immortals, elas são profundamente históricas, essa é muito esotérica. E como é que começam os capítulos? Vamos já partindo não é do início, né? O prólogo foi o início. Mas vamos começar os capítulos agora. O Náufrago. O Náufrago. Na verdade, eu queria fazer só uma observação que acho que quem lê a gente, nossas histórias, já está acostumado a encontrar referências da cultura pop, principalmente de músicas, citações de letras e tal. E não diferente das outras, você vai encontrar várias referências ao nome de músicas aí nessa história. E o subtítulo da canção do Realejo, que é o Hurdy Gurdy Man, nada mais é que uma música do cantor Donovan. E não foi coincidência, tá? Bom, vamos lá. O capítulo A Praia começa já com o nosso personagem. Quem leu o prólogo já viu que ele está num naufrágio. E ele é o único sobrevivente desse naufrágio. Ele já chega numa praia, ele está ali... Não por ele ser sortudo, né? Não por ele ser sortudo. Ele já começa ali quebrado, nu, afogado. Ele já começa vomitando. Então, a história, a narrativa não começa com muita beleza, não. E ela segue assim ao longo da história toda. É realidade crua, suja, é ali visceral. Tanto que o cara já começa sendo atacado, roubado, demonstrando que ele também não é uma presa fácil. Ele vem carregando uma coisinha especial, que é a única coisa que vem presa com ele, né? Ele tá totalmente... As roupas estão em trapos, ele tá praticamente peladão lá mesmo. Tá chegando ao mundo. Com exceção de uma pochetezinha que ele tá carregando. Um embrulhão. Que é a única coisa que ele possui e que os bandidos vão querer tomar dele. Só que os bandidos descobrem da pior maneira que esse cara, que não fala uma palavra, e quando ele abre a boca, é de uma língua completamente desconhecida, como a gente fala na história, né? Não dita há milhares de anos, não pronunciada há milhares de anos, ele acaba mostrando que ele não é qualquer um. Eles aprendem da pior maneira possível, né? E o legal é que antes, ele não mata todo mundo na hora, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos falar mais pra frente isso aí do que acontece então, porque, como eu falei, ele não pega todo mundo. Um bandido pode. A gente vai falar nisso mais tarde, então. Aí a gente vai para o próximo tópico, né? Que é a parte do erotismo. É a parte que vai mais surpreender a galera. Quem leu? Se a galera leu o Lendas, a galera não viu nada erótico acontecendo. Som da Perseverança também não tem. O Cálice... eu acho que o que mais se assemelha a isso aí a gente pega no livro 2. Quem é o Cálice dos Hereges? Tem alguma coisa mais sensual, mais erótica, nas partes em que o Donovan está fazendo os feitiços dele. Pois é. Mas vamos falar. Eu acho que o Donovan do Cálice dos Hereges, o Reis Caios Lúcius. Esse Lendas 2 está mostrando exatamente como
o personagem que não tinha nome adquire esse nome de Donovan e a busca dele pela Filha da Lua, em outra época, em outro momento, para mostrar que essa história ela vem se repetindo através das eras, através dos tempos. É a busca imortal dele. Porque conforme um leitor já falou com a gente, né? O Donovan, a única coisa que ele quer é permanecer imortal, vocês ficam vilanizando o cara. Não é. Ele não quer. Se ele quiser ficar imortal, ele fica sentado tomando chá. Era só ele ficar na dele. Ele quer se tornar mais do que imortal, ele quer se tornar um deus. Ele quer mais. A imortalidade para ele, viver para sempre, para ele não é suficiente. E ele vai passar por cima do que for para conseguir alcançar essa meta. Um leitor mais atento já vai ter percebido em alguns momentos, principalmente nos flashbacks dele, no Cálice dos Hereges e no Sacrifício dos Puros, que ele fala que ele é aquele 2 partes de quem é 3 partes Deus. Entendeu o que ele quer? Tem que ser muito atento. Mas vamos lá. Então, como eu estava falando, né? Eu até acho que eu acho que uma coisa muito erótica que tem mesmo, a gente tem no Sacrifício dos Puros, que é a cena em que o Nikolai está conversando com a Madeleine. Então, como eu estava falando, aquele trecho em que o Nikolai está conhecendo a Madeleine, que ele toca o rosto dela, eu acho aquilo de um erotismo danado. Sim, é bem sensual. Mas é aquela coisa sensual. Aqui não. Esse aqui passou um pouquinho do nível de... Então, você recomenda esse livro para crianças, para adolescentes? Então, esse aqui, ele é... A gente não se responsabiliza, não. Por quê? Eu vou explicar. É do nosso estilo, inclusive, escrever alguma coisa mais romântica, um erotismo mais velado, mais sensual, ao invés de uma coisa mais explícita. É alguma coisa muito mais sensorial do que expositiva. Mas para esse personagem não podia ser assim. Para esse personagem não. Por quê? Tudo com ele é muito visceral. Ele é um conquistador, entendeu? Ele é não um conquistador barato do Léo Jaime. É um conquistador de quem conquista. É um tirano, ele domina, ele tem esse negócio de poder. Não é conquistar por conquistar, é por ter poder. Então tudo dele, além de ter essa coisa sensual, da magia erótica, magia sexual, da telema, do sexo tântrico, né, do Kama Sutra, mas tem esse negócio mais cru, mais carnal, mais sujo, mais erótico mesmo, quase pornô. Aquela coisa... lembra o Crowley, né? É isso, o Aleister Crowley. Ele ama. Porque precisa ter aquela coisa da energia sexual. O cara precisa da energia sexual para poder fazer as coisas. Basicamente é isso. O feitiço dele é isso. Mas então, como a gente estava falando, né? Não tá aí por tá. Não é uma história gratuita. Puseram para agradar, não. Ela tem um sentido. E o Donovan sempre foi descrito assim. Ele tem um charme encantador que as pessoas o seguem de vontade própria. É um desejo de segui-lo. Vamos partir então para a questão do nome. Vamos lá, que é quando ele encontra o pescador. É o primeiro, o pescador Sean. Ele é assaltado, né? Ele é abordado por bandidos na praia. Ele mata 2 dos bandidos, mas um foge aterrorizado. Enquanto o outro que está morrendo está chamando desesperadamente pelo nome dele, Donovan. Quando o pescador salvou ele, levou ele pra casa... O cara tá querendo o quê? Isso aí... conversa com violência, o erotismo, aquela sensação do vazio, porque a questão do nome dele, que ele chega ali sem nome. Sem nome, sem passado, sem futuro, sem esperança. E quando o pescador pergunta para ele qual é o nome dele, ele repete simplesmente a última palavra que ele ouviu, Donovan. Mas fica a pergunta no ar. Será que ele quis dizer esse nome
porque ele quis assim, ou porque ele não sabia? O que você acha? Você acha que ele sabia o nome dele e ele só se apropriou do nome porque nomes têm poder e ele não iria revelar o verdadeiro nome dele? Porque a gente não sabe o nome dele. Que, inclusive, o nome anterior que ele estava no momento, Caius Lúcius, também não era o nome dele. Sabe. Não. Ele se apropria do nome Caius Lúcius também. Na mesma situação de um cara que está morrendo. Isso. Tudo bem que o cara está morrendo porque ele mata, né? Não, o cara tava com a perna, um fêmur fraturado, cara. Mas não estava morto. Ele ia morrer. Ia mesmo. Não ia sobreviver muito tempo, mas... É aquela coisa que a gente faz. O corpo é o último território e nome é poder. Então, galera, tem uma coisa legal aqui que a gente pode falar. Vou deixar para o Lariucci falar nisso, que ele fez uma pesquisa mais aprofundada para poder terminar isso. Lariucci, Goetia. Então, inclusive quando a gente fala dos nomes, né, cara? Nesse capítulo, que tem o nome e o presente, são capítulos que mostram o teor místico e esotérico da história. Nesse ponto aí, do nome, a história se aprofunda em terminologias de magia. Ele, além de usar trechos do Telema, explicitamente Telema, ele está usando Goetia. E a Goetia tem muito a ver com as magias que esse cara faz. Inclusive isso aí, só para dar um adendo aqui, a gente já vai entrar num pedido legal que o nosso leitor, ouvinte e amigo Richard, ele sugeriu que a gente falasse dessa parte de magia, das invocações, que a gente explicasse melhor. Isso aqui já vai ajudar. Pois não está simplesmente aí inventado, não. Tudo isso aí vem de pesquisa, de esoterismo, ocultismo, que a gente aborda, e tem a ver com o personagem. Também não é nada assim que, vou procurar uma coisa legal para jogar aqui. Não, isso tudo é muito pensado. O nosso amigo Donovan, vocês vão perceber aí na história, que ele mostra que ele tem um anel bem especial, que ele usa para fazer uma magia com o nome do garoto. E isso daí está ligado ao anel de Salomão. E Salomão está ligado a Goetia. Por quê? Goetia foi primeiramente registrado na Idade Média de um livro chamado A Chave de Salomão, aonde Salomão são apresentadas 72 entidades, daimones, que Salomão, teoricamente, controlou usando esse anel. E olha só o nosso personagem aí, utilizando esse tipo de magia para controlar nomes, usando esse anel. Eu sei que a gente está falando em anel, controlar. Eu sei que vai ter gente que vai estar comparando com o Senhor dos Anéis. Mas porra, não tem nada a ver. Sinto muito, mas não tem nada a ver. Porque você fala... a gente fala anel, né, que ele controla. Sim, então igual Tolkien, vocês estão fazendo igual a Tolkien? Não estamos. Não estamos, é só porque é um anel. É um anel de Salomão. Que não tem nada a ver. Talvez Tolkien tenha visto o anel de Salomão, tenha interpretado para fazer do jeito dele também. Na verdade, Tolkien tirou isso de uma lenda grega. Tinha um anel, agora eu não vou me lembrar, mas era um anel que tornava as pessoas invisíveis. É da mitologia grega esse anel. Aquele anel. E ninguém nunca condenou Tolkien por isso, né? A hora que a gente tiver o patamar de Tolkien, a gente pode fazer o que quiser e não vai ser questionado. Por enquanto, vamos questionar. Liber V Vel Reguli. Eu não sei se é Liber V ou Liber 5. 5. É Liber 5 Vel Reguli. É livro 5. O ritual da marca da besta. É o ritual da marca da besta, de Aleister Crowley. Esse aí a galera que gosta de heavy metal de cara vai conhecer, né? O nosso Ozzy Osbourne dos anos 80 tinha que reverenciar o Mr. Crowley, né? Não é? Tem tudo a ver com o personagem. Mais uma vez, não é gratuito. Então, cara, que a gente estava falando, né, do Tolkien. O Tolkien, ele também se baseou, e se ele disse que não se baseou, sinto muito, tem muito a ver com a lenda do Anel de Giges, que é uma lenda grega. O Anel de Giges, contado no diálogo A República de Platão. A história narra um pastor chamado Giges que encontra um anel mágico que torna invisível. Você conhece isso? Olha só.
Mas isso aí eu acho uma coisa interessante, sabe? Porque toda vez que a gente fala alguma coisa, quando as pessoas pegam pessoas famosas, tipo Tolkien, Lovecraft, Stephen King, qualquer um que seja, esse último agora também que está viralizando aí, o Brandon Sanderson, a galera pega os caras famosos e acham que os caras criaram tudo. Mas aí você faz o dever de casa e você vê, olha só, não estou desmerecendo o que os caras fizeram, tá? Mas original, eu acho que não existe, cara. A gente não consegue achar nada desse tipo, eu nunca vi isso antes. Sempre tem, baseado em alguma coisa, uma inspiração, uma lenda, uma isso, uma aquilo. A inspiração da gente, a imaginação, ela é baseada num conjunto de formações pré-concebidas. Vamos partir agora para a Mandrágora, a possessão, o horror psicológico. Pois é. E aí, o que você me fala desse capítulo? Cara, a Mandrágora, ela vai para a parte mística do lance totalmente, né? Quando tem o lance da possessão, aí é aquela coisa que eu falei, o Lariucci viajou agora bonito aqui. Esse é um dos meus trechos favoritos, né? E explica pra aí, o que é o terror folclórico, o simbolismo psicológico, essa metáfora que tem em tudo isso aí. Então, cara, juntando tudo isso com aquele climão do Seventh Son of a Seventh Son do Iron Maiden, né? Uhum. Porque a Mandrágora está numa frase da letra de Moonchild, que é um dos próximos capítulos que tem aí. Apesar de que Possessão é baseado no título que foi tirado de uma música do Iron Butterfly. Então tem todo esse clima, cara. A Mandrágora, ela sempre esteve ligada à criação artificial e tal, aquela mística, né? A alma arrancada. Ela representa um corpo que não é um corpo, né? Tem aquela lenda de que a Mandrágora é uma raiz que se assemelha a um feto. A galera vai lembrar disso do Harry Potter. Tá bem recente. Pois é, o pessoal vai ter essa referência. A minha referência é lá da música do Iron Maiden, né? Escute, ouça o grito da Mandrágora. Por quê? A Mandrágora, quando era arrancada da terra, diziam que ela gritava. Era o grito representando o terror do nascimento. De você sair da quietude do útero para esse mundo. Mas e sobre a possessão que tem? Porque não é um demônio possuindo a pessoa. Não é. Você vê ali que tem todo aquele ritual, né? Um ritual tântrico, telêmico, como a gente já falou que o Donovan, ele tem muito desse negócio da magia do Aleister Crowley, né? A possessão, você vê que a Ethan, ela fala numa outra língua. Aí, ó, de novo, o babilônico, o sumério aí aparecendo. Então, esse terror, né? Esse quê de horror adulto, né? Com o ritual sexual ali, ele não é sobre monstros, é sobre você perder o controle. E é exatamente o que acontece ali. Que é justamente que a gente fala da questão dos monstros, eles são internos. Você vê que, qual é a conclusão do ritual, né? O ritual começa ali, mas e aí, o que aconteceu depois? Depois a gente já passa por uma cena em que estão os dois ali completamente calmos, como se nada tivesse acontecido. Então, eu só ia dizer o seguinte, que esse é um capítulo que ele não dá muita resposta. Ele chega nesse clímax, encerra um círculo ali. Inclusive, esse conto, ele podia parar por aí, se a gente não quisesse lançar ele em sequência. Porque você vê que ele fechou um ciclo aí. Sim. Mas ele não fecha a história por completo. O Donovan, ele continua a busca dele. Na verdade, a busca dele começou aí. Você vê que termina a questão do nome, né? Do não conhecer exatamente o que é. A Ethan, ela pergunta para ele, cara, você não é o que você está dizendo que é. Quem é você? E ele não responde, mais uma vez. É a pergunta de $1 milhão. Quem é o Donovan?
quem é o Donovan. Quer dizer, nesse momento que ele disse que era o Donovan. Porque nem antes disso aí a gente sabia quem ele era. É completamente incompleto. Completamente incompleto. Abrindo o próximo arco. E aí, como é que a gente vai pro Panafobia? Panafobia, que é o medo de tudo, medo de todas as coisas, é o título de a música de uma banda de Agony, que fala exatamente disso aí, do terror do conhecido, não o terror do desconhecido. É o terror de tudo que está à sua volta. Como sempre, gente, com referência da música. E por aí a gente vai ter referência do Jethro Tull, do Iron Maiden. E esse capítulo, né, é um soco no estômago. Isso. É desconfortável, tem aquela ansiedade que você fica, você não sabe o que tá para acontecer. Essa era a intenção nesse capítulo, porque você sai de o que parecia ser as coisas se encaixando e entrando no trilho, né, botando o trem nos trilhos novamente, mas aí você entra com a demonstração de uma realidade crua, violenta, mostrando o lado bestial. E, mais que tudo, mostra que todos têm culpa. Todo mundo é culpado. E também que o nosso protagonista tem coração, né? E ao mesmo tempo não tem. Aquilo que fala de algumas outras, em algumas outras conversas que a gente já teve, que a linha entre herói e vilão é muito tênue, né? Ele pode ser o cara mal que é, ou que parece ser, ou que não parece, mas olha quantas coisas boas ele já fez para algumas pessoas aí, apesar dele ter feito algumas maldades bem violentas para outras. E você percebe que a gente já falou em alguns outros programas, se as pessoas já leram os livros também, já viram que ele foi um discípulo do Nikolai. E uma coisa que difere, que consegue separar o Nikolai dele, é porque há muito tempo atrás, o Nikolai ele foi avisado, né? Ele sofreu uma visão que, se ele seguisse o caminho que o Donovan segue, ele nunca mais ele teria como encontrar a Tiana. E é a única coisa que faz o Nikolai não agir como Donovan, porque o Nikolai também ele quer alcançar a meta dele. Custe o que custar. Custe o que custar. Porém, se você quer um omelete, você tem que quebrar uns ovos. Porém, você vê que em momento ele se segura, porque ele sabe que ele não pode se entregar completamente à fúria. Quando ele se entrega, vai de baixo. E aí, voltando aqui para o Lendas 2, a gente vai agora para o capítulo, que é o capítulo com aviso de censura agora. Que é o Cross-Eyed Mary, ou Mary a Vesga. Isso aí, Mary a Vesga. Que é, sem dúvida... Este programa não é recomendado para menores de 18 anos. Esse capítulo é o seguinte, ele é explícito, o estilo é cru, ele é direto e não tem floreios, não tem perfumaria. Ele assume assim, um realismo brutal. Ele não busca lirismo, né? Ele busca uma verossimilhança. Ele trata de ser real, como ele é. Sem floreios. Sem floreios. A Vila Mimosa, a verdade como ela é, do livro. A fala local lá do pessoal da vila, onde o forasteiro chega, é um soco na boca do estômago. É a realidade dura que foi pensada para ser incômoda, inclusive. É descritiva, é suja, não fala de coisas bonitas, não traz palavras bonitas, traz palavras duras na boca de pessoas duras com uma realidade dura. Mostrando a crueza do mundo. O mundo de como ele era na época está muito diferente de como está agora, não. Não, isso aí. E a intenção era realmente um incômodo moral. A violência da linguagem e a forma como a personagem, né, a Mary, a Vesga, a Cross-Eyed Mary, ela é reduzida a um objeto sexual. E por que esse título?
é desconforto. É isso que tinha que acontecer nesse capítulo. Tá, mas por que esse título? Porque é uma forma de reduzir a pessoa, desumanizar. Você trata com um apelido, uma coisa qualquer, assim. E porque provavelmente ela era vesga mesmo. E Moonchild? E aí a Moonchild, inspirada lá na música do Iron Maiden, é aquela história. É a nossa filha da lua, que tem em praticamente todas as nossas histórias. Não é? O que foi publicado até agora, acho que em todas ela apareceu ou foi mencionada. Mas não como criança, né? Ela não apareceu como criança. Quando ela apareceu, ela aparece adulta. Então, ela aparece adulta. A primeira aparição dela no Cálice dos Hereges, ela aparece como sacrifício. Ela é adulta e o Donovan sacrifica ela. E ela se oferece para ser sacrificada, né? Não é nem assim, a mulher que é sacrificada, como não, ela se oferece. Porque é aquilo que a gente já falou, as pessoas fazem as coisas pelo Donovan porque querem, porque tem desejo de fazer as coisas para ele. E esse capítulo, a Moonchild, ela é meio que um contraponto ali, né, do capítulo anterior. Eles são interligados, porque se trata agora do arco da procura do Donovan pela filha da Lua, e ele se conecta direto com o capítulo anterior. Mas e ela não é explicada, né? Não. A menina da Lua, Moonchild? Não, ela não é explicada. Precisa ser. A gente fala que ela é o quê? Ela é visão, metáfora, personagem, um enigma, uma entidade. O que é? Deixa assim. É porque tem gente que fica incomodado, que reclama às vezes que a gente não dá respostas demais. Mas quem disse que a gente escreve para dar resposta? A gente escreve para plantar dúvida. A gente escreve tudo com separação de sílabas. Depois, à medida que você vai juntando, as sílabas formam a palavra. Se até hoje, já tem mais de um ano que a gente começou a publicar as coisas. Quem conhece a gente mais tempo sabe como é que são nossos pontos. A gente não escreve uma história linear com início, meio e fim. A gente tem histórias, principalmente a história dos imortais, que elas se passam através de eras. Então você vai estar lendo um conto que se passa no século II, de repente o conto está se passando há 30 mil anos atrás, de repente o próximo conto se passa na Europa vitoriana, daqui a pouco você está num conto onde você está na década de 80, junto com o Pai de Santo. A gente vai escrevendo assim. É como um filme do Tarantino. Vai vendo, depois tudo se explica no final. Ou não. É você que junte os pedaços para poder entender. Não, se você juntar direito, a explicação está lá. É como um quebra-cabeça, né, cara? Se a pessoa tiver aquele trabalho... Nós tivemos o trabalho de embaralhar a porra toda. Se a pessoa tiver a paciência e o trabalho de juntar e botar aquilo tudo numa ordem cronológica, vai se tornar uma grande história que explica pelo menos 90% do negócio. É só ler com atenção, cara. Leu com atenção, prestou atenção nas datas, prestou atenção nas referências, os caras vão conseguir pegar tudo que a gente está querendo dizer. O que não pode é o leitor querer racionalizar tudo também. Às vezes uma informação está lá, eu acho que quis dizer isso, cara, lê simplesmente o que está escrito. Não, mas é porque na minha cabeça faz mais sentido isso. Tá, na cabeça faz mais sentido, mas depois você vai questionar, mas eu não entendi isso. Claro, a gente falou que apareceu uma nave vindo do céu. Aí você vai me dizer, mas não existe nave naquela época. Existe hoje? Fantasia. Pois é, gente, olha só. É uma boa mistura de fantasia. É fantasia. Tudo que a gente escreve é fantasia. Por alguns momentos a gente coloca em momentos reais. Mas é mundo de fantasia. É o nosso mundo com elementos escondidos. Elementos que são escondidos. Teoria de conspiração. Falar em elementos escondidos, pode ter passado despercebido, mas é mencionado nesses capítulos também um outro personagem que é recorrente das aparições da filha da Lua e o Donovan, que tem lá o que o Donovan ele salva lá no Planofóbia. Ele salva revela mesmo. Com spoiler, né?
Destrinchando, a gente vai falar. Não é à toa. Não é só para mostrar que ele é um cara de bom coração que ele vai salvar o gatinho, não. Na verdade, ele está salvando ali uma das 4 dignidades, que é uma criatura poderosa que acompanha a filha da Lua, que é o Guauan. Mas vamos lá, só para a galera conseguir entender, essas 4 dignidades são animais míticos que representam vários aspectos da atitude do Bodhisattva. Como é que se fala isso? Bodhisattva. É o budismo tibetano. Pois é. Dragão, tigre, leão das neves, garuda. Alguém assistiu o Churato? Duvido. Só a gente. Vou botar aqui umas imagens do Churato para a galera ver. O Churato era maneiro. Como é que era? O dano minimadeira, sou Churato, sou Waka. O Churato, o mantra que eles falavam era Naumak Tamandá Bodanan Abelau Ken Sowaka. Naumak Bodanan Abelau Ken. Naumak Tamandá Bodanan Abelau Ken Sowaka. E tinha o Om Shura Sowaka. Pelo poder do rei Shura. O poder de Shura, que é o leão das neves. É o Guauan. Mas aí é aquela coisa que muita gente reclama. Mas vocês não explicam. Então, lá no finalzinho do livro, tem as notas de referência, tem as observações. Isso vai estar lá. Não são malvados assim também. Isso vai estar lá. Mas se você quer ter uma informação a mais, de repente tentar visualizar alguma coisa, joga no Google. Os caras leem um monte de livro aí que não tem explicação, não tem nota de rodapé e os caras aceitam tudo de boa. E tá de boa. E já que tá de boa, vamos partir para o próximo tópico agora do amor ferido? Vamos embora. E da história. Conhecendo, né, é o ápice da busca, porque ele já encontrou, nesse momento, a filha da Lua. Depois que ele consegue estar em companhia do rei Shura, o Guauan, ele encontra a filha da Lua, tem um embate, demonstra pela primeira vez a Hashmadar, que é a espada dele, que é a aniquilação, mostra uma parte do poder da espada. Aquela espada que a gente já falou em 2 episódios atrás, quando ele estava na missão do Perseverança, que ela dá um trabalho danado pro Nicolai e pro Brighton. Não é à toa que ela tem que ficar ciselada com 7 correias. Mas olha só para dar uma reforçada para a galera aqui, que a gente está falando de Filha da Lua, a gente já falou algumas coisas, alguém pode não ter assistido os episódios anteriores. O que é essa Filha da Lua para o dono? Por que ele está procurando ela? Então, o porquê que ele está procurando ela não é explicado, não é dito nesse livro. O que é a Filha da Lua, não ironicamente, também não é dito nesse livro. Mas, para quem está acompanhando e tal, a Filha da Lua, ela é uma espécie de oráculo, de sacerdotisa, que analisa a essência do poder do Donovan. Ele tem poder sem ela, ele tem poderes sem ela, mas ele consegue ter muito mais poder com ela, porque ela dá para ele, ela concede a ele um poder de onisciência. Através dos poderes dela, dos olhos dela, ele consegue enxergar além. E aí, se a galera já leu o Lendas, volume 3, no Monte dos Mortos, entende a busca que o Nicolai começa a fazer para poder localizar a criança da Lua e tirar dele. O cara tá sempre um passo à frente. Por quê? Por causa dela. Da Lua. Por isso que no Monte dos Mortos, o Nicolai ele fala assim, eu vou tirar isso dele. E aí ele tem aquele embate com o Brighton, né? Ele fala, não, eu vou tirar isso dele, e aí, gente, vai ler lá. A gente não vai falar dele ainda não. Esse conto é muito bom. Tá baratinho na Amazon, corre lá, pega. De vez em quando ele tá em promoção, tá quase de graça. Pois é. Daqui a pouco a gente vai estar com uma tiragem dele. A gente vai imprimir de novo o Lendas Volume 1, que já acabou. Aí a gente vai imprimir, vai fazer uma segunda tiragem do Lendas Volume 1 e vamos fazer uma tiragem também do Rei Celta Volume 2 e o Lendas Volume 3, que a gente está sem isso para vender. Em breve disponível. Não, já tem gente dessa cobrando. Nas melhores lojas? Não, na rede SGN. Isso aí. Já vá pro Leandro, hein? Agora vem cá, voltando aqui. Poder inconsciente, vista seu amor como paraíso e porcos da guerra. Estamos quase acabando, né, Wendel? Quase acabando o livro. E a gente está passando aí tá Iron Butterfly, Donovan e Black Sabbath. Pois é, a Mizan que a gente já falou lá no livro Missão da Perseverança, a Mizan está aqui de volta. Na verdade, não de volta, né? Inverte, é aí que ela surge.
Aí que ela se torna Mirzan. Mais uma vez mostrando o poder que o Donovan exerce sobre os nomes. Ela, como ele vai atrás dela, ele vai em busca dela. Depois que ele consegue reunir a Filha da Lua e o Golang, ele vai atrás dos servos dele. Ele precisa remontar seu exército, remontar suas forças. Então ele vai procurar aqueles que estão destinados a servi-lo. Aí a gente vai encontrar a Mirzan, que não se chama Mirzan agora. Não. Tem o Rock. Tem o Rock. O Rock é um personagem... O Rock é um personagem, gente, que a gente tinha nas histórias de RPG, quando a gente jogava no nosso tempo, lá nos distantes anos 90, quando a gente jogava. Existia um personagem, era um orc que entrou para poder atacar a galera. Os personagens, eles juntaram ele, mas eles deram tanta pancada. Eles espancaram. Domesticaram o orc. Que nós fizemos uma brincadeira que eles domesticaram. O orc passou a ser do lado deles. E aí a pessoa chamava ele de Rock. Ele não tinha nome. Aí eu sabia que era um orc. Eu falei, Rock o orc. E aí ele começou... Rock, sabe por que era Rock? Por quê? Rocksteady de bigode. Era por causa disso, né? Era o Frankenstein de bigode? E aí a gente acabou colocando ele, como a gente taca todos os nossos personagens de RPG, a gente tenta criar uma imagem deles na nossa história, aí o Rock tá aí. Ele não é um orc. No nosso universo não existem orcs. Orcs são exclusividade do Tolkien. Embora o pessoal tenha se apropriado culturalmente e tá por aí numa porrada de lugares orcs. Dungeons & Dragons tem, a galera pode lembrar dos orcs lá da Caverna do Dragão, os guardas gamorreanos de Star Wars também, que aquilo são orcs. E por curiosidade, o nome Borok, ele veio também, olha só, do folclore lá do lado do The Witcher, lá do Andrei Sapkowski. Lá do ladinho da Polônia, né? Foi aquilo quando eu te falei no episódio passado, que tinha muito a ver com Brighton, quando a gente fosse ver. A gente sai catando coisas de folclores aí. Um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Pesquisa, acha legal, consegue jogar e tá aí. O Sigtrig Barba de Seda também tá nesse livro. Esse livro, ele se passa imediatamente antes do Som da Perseverança. E a jornada do Donovan leva ele até Dublin. Esse livro se passa na Irlanda da Antiguidade, do ano 1030. Na verdade, isso é 1029. A gente avisa para as pessoas que quando for ler Som da Perseverança, seria legal ler o Lendas volume 2. Antes, porque é imediato. Terminou assim, termina assim, continua no próximo capítulo. E aí, pum, vai para o Som da Perseverança. Como se fosse uma prequela dele, né? É porque são os momentos anteriores. É aí que o Donovan está estruturando aquele grupo que vai bater de frente com o Nicolai e o Brighton no Som da Perseverança. Que, por sinal, não dão as caras por aqui nesse livro. Aí aparece o Rock e a Mirzan. Não, me referia ao Nicolai e o Brighton. Sim, não. Se de repente alguém procurar, mas não tem os imortais? Nesse não. Nesse não, esse não precisa deles, né? A agenda estava lotada. É porque... já tem o Donovan. É porque é bom lembrar para a galera. Esse livro era para ser um livro de contos. O Lendas, a ideia do Lendas é sempre a gente fazer antologia de contos. Mas Lariucci se empolgou tanto nesse conto aqui, que o conto ficou do tamanho de um livro. Ele ficou fino demais para um livro e ficou grande demais para um capítulo. Para um conto. Então, vamos pegar o Lendas e vamos tacar aí. Inclusive, a gente está pensando em manter, como é de costume no Lendas, toda vez que a gente faz uma publicação física, de colocar um conto extra, né? Nós falhamos isso aí nesse, mas nos outros a gente não vai falhar, não. Esse saiu primeiro, o físico, mas o físico também está acabando. Aí, galera, se vocês quiserem os últimos números... Ainda tem algumas edições, né? Quadrinhos. Então, vamos lá. Vamos para o final, então? Vamos para o final, porque aí você já tem o Donovan com os servos dele já reunidos e ele já se colocou lá na corte de Dublin. Você já teve totalmente estruturado. Já surgiram as criaturas místicas. Já tinha tudo que ele queria, já conseguiu achar a criança da Lua, já conseguiu achar o gatinho dele, que ele é pet lover. E agora ele já se estruturou, ele entra
Ele consegue se infiltrar com todo o carisma dele, com toda a sua astúcia, ele consegue se infiltrar na corte do Siegfried Silkblood. Ele ainda não é quem ele deve ser, mas isso é o prelúdio da lenda que ele vai se tornar. Isso, ele já está começando. E com isso a gente encerra, porque é a questão do nome, né? No final, a escala aumentou mais uma vez, porque o livro parece que ele vai fechando ciclos, mas não, na verdade ele não está fechando, ele está abrindo cada vez mais os leques, né? E ele termina apontando para uma coisa que se projeta muito maior. Me perguntaram essa semana se a gente não pretende fazer um encerramento um encerramento mesmo, mostrando a morte, quando eles encontram o Nicolai e o Bryce, quando eles encontram isso. Tem muita história para contar ainda. Tem muito. Tem muita história para contar. E mesmo assim, o dia que a gente fizer isso, gente, vai acontecer numa data. A gente pode mostrar muitas histórias anteriores. Pode. É como a gente vem fazendo. Basta a mente por exemplo, eu estou revisando o Ceifador, volume 1, ele já está fechado. Lariucci está diagramando para a gente lançar no primeiro trimestre de 2026. Eu já estou revisando o Ceifador, volume 2, que encerra o arco da origem do Nicolai como imortal. Esse é um conto que se passa 65 mil anos atrás. É muito tempo. São 65 mil anos de história que pode ter só do Nicolai. Só do Nicolai. Lembrando que isso para chegar no século XX. A gente ainda pode fazer coisas mais atuais, eu digo atuais, na época que a gente vive hoje, que eu acho que não tem ainda. Tem um conto que se passa em 2024. 2024? Tem, é quando aquele conto que se passa no Brasil, não é outro conto do Brasil, que se passa lá em Ubatuba, lembra? É verdade, eu tinha esquecido desse. Pois é. Então 2024, tá bem atual. A gente tem um conto ali em 2024. Pode fazer coisas em 2030, 2090 e por aí vai, cara. Isso aí, a gente tem muita história para contar e é uma coisa que a gente sempre fala, a graça é a viagem, não é o final. Não é a chegada. Tá tudo bem, o final é legal, a gente já tem... a gente tem coisas a ter no futuro, porque o mundo das nossas mesas de RPG era o nosso mundo, beleza, só que num futuro pós-apocalíptico. Muitos anos à frente. A gente brincava dizendo que era um futuro pós-apocalíptico com tecnologia embutida. Era um futuro medieval, pós-apocalíptico com tecnologia embutida. Vocês veem como que a mente da gente é uma coisa bem estranha. Quem jogava RPG com a gente sabe disso. Então, gente, vamos encerrar aqui esse último capítulo falando a coisa mais importante, que a gente ia deixando de fora. Quem que surge no último capítulo, na frente do nosso amigo Donovan, o dono do nome Donovan? E aí, só pode haver um, né? Parafraseando aqueles caras. Pois é. Tá vendo? Vocês se inspiram muito em Highlander. Então, eu acho que eu já dei a pista do que acontece, mas é de uma forma que ele faz, assim, digna dele, né, do Donovan, que vai se chamar mais à frente Dembelder, que é o nome com que ele vai ser conhecido. Mas nesse momento ele é Donovan, e ele encontra o Donovan. Mas como ninguém pode ser dono da mesma coisa, ele precisa que o outro Donovan vá embora. Mas antes de dar um fim por completo ao Donovan, para tirar o nome dele, ele vai no ouvido do cara e fala alguma coisa. O que será que ele falou no ouvido do cara, Wendel? Pois é, o que será? Ele falou alguma coisa e ele fala, para que Dembelder possa viver, infelizmente, alguém tem que morrer. Não, pro Donovan. O Donovan possa viver. Para que o Donovan possa viver, alguém tem que morrer. Sim, só pode haver um mesmo. Vamos lá, gente. A gente vai encerrar aqui hoje o episódio 8, Destrinchando Lendas, volume 2, A Canção do Realejo. Nos vemos na próxima semana. Deem sugestões do que vocês querem ouvir. Estamos aí para ouvir tudo.
Beleza? O Andy se despedindo, Quiserem um abraço. já tá de boa. Quiserem malhar também, tá de boa. Críticas são sempre bem-vindas. Sempre bem-vindo. Se não criticar, a gente não melhora. Eu posso responder com uma falta de educaçãozinha, mas tudo bem. De vez em quando. Então, gente, um abraço, me despeço de vocês abraço hoje. a todos. A gente Tchau, tchau. encerrando aqui. Você ouviu Imortais na Estrada, um oferecimento de DN 986.7 FM, sempre na sua sintonia. Agora nas ondas médias dessa galáxia, ZYB 853. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. SG 7 MED 3 e 4, desligando.